Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 10 ao 17, nos diz assim, ó, a cura de uma mulher encurvada. Jesus estava me ensinando no templo, na sinagoga, e estava ali no meio uma mulher possessa de um espírito que a mantinha encurvada. Jesus disse para ela, está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos nela, certo? Ela foi liberta. E os chefes da sinagoga se indignaram porque Jesus curava no sábado. E eles diziam que no sábado não podia curar. O que quer dizer com isso? Certo? Quando Jesus estava ensinando na sinagoga no sábado, certo? Quando ele ensina, quando fala a verdade, quando tem uma pessoa que fala a verdade, que ensina, logo os chefes se levantam dizendo que é mentira, fazendo as outras pessoas acreditar. Jesus disse para eles, vocês são hipócritas, porque eles também no sábado desamarravam os boi dele, eles também no sábado faziam alguma coisa que não era para fazer. Certo? A pessoa diz assim, ó, quando você fala a verdade, a pessoa vai e diz que você está mentindo, é uma pessoa hipócrita. É uma pessoa que não faz nada, nem no sábado, nem de segunda a domingo, nem de domingo a sexta. Certo? Uma pessoa hipócrita, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não busca saber a verdade na palavra. Faça alguma coisa, mas faça. Não importa o que seja, faça com amor, faça com carinho. Não atrapalhe aquele a quem trabalha para Jesus falando a verdade. Assim como essas pessoas aqui que queriam ser os principais lá da sinagoga atrapalhavam Jesus. E Jesus disse para ele que era o Senhor até no sábado. O que é uma mulher possessa encurvada? É a mulher que anda arcada, é uma pessoa que anda arcada, ela fica paralisada, ela fica cheirando o chão aonde Satanás passa. Vai atrás de Satanás, nas conversas de Satanás. E o que acontece? A pessoa fica paralisada, a pessoa fica arcada, fica cheirando o chão, achando que está cheirando um perfume aromático e na verdade está cheirando aquilo que Satanás quer que ela cheira. Estava aqui sendo enganada, certo? Estou trazendo isso trazendo para os dias de hoje, que tem maneira de ensinar, evangelizar e pregar, certo? Em cima de uma pessoa que anda arcada para Satanás, certo? Que faz aquilo que Satanás quer que ela faça. Às vezes, Satanás não precisa nem falar, ela faz por conta. Às vezes ela ouve a outra pessoa falar e vai lá e faz. Satanás ele tem uma astúcia, uma lábia para enganar, para mentir as pessoas, assim, de algo inacreditável. Como engana uma criança com pirulito, com chocolate, com sorvete, com as coisas. Nós temos que nos cuidar com aquilo que Satanás tem. Não se curve para Satanás. Não seja uma pessoa possessa, uma pessoa doente, certo? Arcada, curvada, cheirando por onde Satanás pisa. Certo? Seja uma pessoa que seja uma pessoa curada, liberta. Uma pessoa que não dá crédito, não dá ouvido para a mentira dos outros, não vai atrás de pessoas mentirosas, não vai atrás de pessoas enganadoras. Aqui a gente vê uma situação de uma mulher. E é o que acontece. E é o que acontece com a maioria das vezes com as pessoas que vão atrás de Satanás. Elas ficam o quê? Encurvadas. Elas começam a caminhar atrás do caminho de Satanás e esquecem os caminhos do Senhor. As pessoas ficam o quê? Ficam paralisadas. Assim como, certo? Assim como essa mulher aqui que andava encurvada. Não ande curvada para o erro. Não ande curvado para o erro. Não anda se curvando. Se curvar, uma pessoa encurvada é uma pessoa que vai atrás da pessoa mentirosa. Aqui ela estava possessa, era um espírito possesso que a deixava encurvada. E Jesus disse, mulher, está liberta da sua enfermidade, e impôs as mãos, as duas mãos da mulher. Aqui não diz se foi na cabeça, se foi nas costas, ou se foi nos ombros. Mas Jesus colocando as mãos nela, ela foi liberta daquele espírito possesso
que a mantinha paralisada. Ou seja, quando você ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando você começa a entender, sabe, é em dobro a bênção dele em sua vida, para você entender, para você ser livrado desse processo, desse espírito que deixava possessa ela, sabe, curvada, que deixava ela paralisada. As pessoas ficam paralisadas atrás de Satanás e esquecem de Jesus e esquecem da palavra do Senhor Jesus Cristo. Não seja uma pessoa paralisada. Não seja uma pessoa paraplégica, sabe? Não digo assim os paraplégicos, pessoa paraplégica, pessoa paralítica que anda em cadeira de roda, que nessa dificuldade. Mas é uma paralisia espiritual no coração. É a falta de buscar a verdade, de ir atrás da facilidade. Sabe que é mais fácil você acreditar numa pessoa mentirosa do que você querer abrir a escritura, examinar as escrituras e saber a verdade. Certo? Então assim, ó, não faça essas coisas. Busque Jesus Cristo para te tirar dessa paralisia, para te tirar desse engano, dessa mentira. E pare de ficar nessa paralisia, nessa arcação, sabe? Cheirando por onde Satanás passa. Sabe o que é por onde Satanás passa? É aonde a mentira dele é colocada. Satanás, ele fica em redor de você ali. Se ele ficasse ao teu derredor, nada de mal aconteceria, mas ele fica ao teu redor, sabe? Ele fica ali e faz você fazer o quê? Fazer o que ele quer. Você se torna um fantoche na mão dele, uma pessoa paralisada, uma pessoa que não consegue, que não sabe caminhar, que não sabe discernir entre certo e errado e acostuma com aquela paralisia da mentira, sabe? Que não tem mais força para sair, porque a mentira é uma palavra destrutiva. Assim como a verdade constrói, a mentira destrói. E Satanás, ele quer destruir vocês, ele quer paralisar vocês, ele quer deixar vocês paralisados para vocês não saber a verdade. Não vão atrás de Satanás, não vão atrás da mentira, certo? Não busque, não vão atrás de pessoas mentirosas, não vão. Tome cuidado com pessoas mentirosas. Certo? Aqui, os principais da igreja já ficaram indignados. Quando aparece alguém na igreja ali que fala a verdade, que diz o que é certo, logo se levanta Satanás indignado aqui, como eles se indignaram. Quando uma pessoa fala a verdade, sabe, que cura a pessoa do erro, que mostra a pessoa, que mostra onde está o erro, Satanás, a primeira coisa que ele faz, ele já bera grosso, alta, dizendo que a pessoa está mentindo. Como ele estava dizendo aqui para Jesus, que não podia curar no sábado. Mas não existe nem dia, nem hora, nem momento, nem lugar, nem pessoas para você pegar e falar a verdade. Sabe? O que tem que ser feito é falar a verdade, é expulsar Satanás pela verdade. Satanás, ele odeia a pessoa que fala a verdade. Ele não gosta da pessoa que fala a verdade. É por isso que ele foi até Jesus, lendo as escrituras para Jesus, bajulando, sabe, enganando Jesus. Sabe? Então assim, ó, tome cuidado, preste atenção, não deixe ninguém distrair vocês. Se vocês olhar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 1, diz assim, ó: ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Sabe, tome cuidado com pessoas para não distrair vocês, para não fazer vocês apreciar o que não é. Aqui os discípulos pararam Jesus e fizeram Jesus olhar, mas Jesus, ele não está interessado na beleza, ele não está interessado na roupa que você usa, ele quer saber o que você faz para ensinar uma pessoa no caminho da verdade na vida, para levar essa pessoa, conduzi-la até a presença dele, para ele conduzir essa pessoa até Deus. Olha o que o Senhor respondeu aqui no versículo 2. Jesus, porém, respondendo-lhes, vedes todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Certo? Aqui também Jesus está falando do corpo dele, que será destruído. Sabe? Mas aqui não diz assim, em 3 dias será destruído. Aqui tem a outra linguagem, tem Bíblias que tem outras linguagens. No versículo 3 diz assim, indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele,
Perguntaram-lhe: quando acontecerá isso, e qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: cuidado que ninguém vos seduza, ou que quer seduzir, enganar. Olha só, muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, o Cristo, e seduzirão a muitos. Sabe, muitos passam por Jesus, mentindo, enganando, seduzindo as pessoas. Ah, você tem que cheirar o fulano de tal. Sabe, mentem, desmentem. Sabe, essas pessoas querem se passar por Jesus. Elas mentem para os outros, dizendo as roupas que Jesus usa, que Jesus não usa, querendo se passar por Jesus. Sabe, se você viu a roupa que Jesus usa, você fale. Se você não viu, você não fale. Certo? Fale o que você viu. Jesus, eu já falei, ele usa, eu vi ele com roupas, com tipo calções. Tipo camisetas que ele usa, quando ele abaixa os braços, as roupas dele assim esconde os braços dele, quando ele levanta os braços, assim mostra os braços dele, não mostra todos os braços. E ele usa tipo calção, e usa sandália de couro marrom. Bem parecido com essa sandália que a gente vende por aqui. E nas escrituras diz, ai, temei aquele que tem a espada na mão. Até esse homem que tem a espada na mão, que eu falei para vocês, que é bem alto, é bem gigantão, ele usa vestes tipo calção. E usa sandálias parecidas com a de Jesus Cristo. Certo? No último dia, no julgamento, no juízo final, vocês vão ver essas pessoas usando essas roupas que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão ver lá as pessoas com roupa de calção vermelho, com camiseta vermelha. Vocês vão ver. Pessoas com calção preto, camiseta branca, de calça. Os homens assim, usando tipo umas roupas tipo vestes, assim tipo calção, umas camisetas compridas até o joelho. Vocês vão ver lá. Certo? Eu não estou mentindo. O meu testemunho é verdadeiro. Vocês vão ver se estou mentindo, se for verdade. Vocês acham que eu vou mentir para querer levar meus filhos e meus netos para o inferno? Eu não. Certo? Se você viu as roupas que Jesus usa, fale. Se você não viu, não fale. Nas escrituras diz, ai daquele que aumentar e daquele que diminuir. Um sentido dessa palavra. Então é assim, ó, fale o que você viu. E o que você não viu, não fale. Certo? Porque o que a pessoa mais quer é distrair os outros, assim como os discípulos distraíram Jesus Cristo quando ele saiu do templo, fazendo Jesus admirar, apreciar as belezas. Só que Jesus, ele não está interessado em beleza, ele não está interessado em templos dessas igrejas de bilhões que cabem bastante pessoa dentro. Ele não está interessado nisso daí. Ele quer saber o que você está falando para a pessoa, para ela não ser lançada no fogo que arde com fogo e enxofre para o inferno. Certo? O que a pessoa usa, o que a pessoa faz, assim, não interessa. Ele quer saber do coração da pessoa, ele quer saber do teu coração, da tua sinceridade. Não deixe ninguém distrair vocês, para que vocês não fiquem paralisados, como essa mulher aqui, que está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, perdão, no capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Não deixe ninguém paralisar vocês, não deixe ninguém querer distrair vocês, porque aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, dos discípulos querendo distrair Jesus. Se vocês olharem nas escrituras de vocês, certo? Tem escrituras que estão um pouco diferentes, elas são atualizadas. Mas a minha escritura é uma escritura bem antiga, uma escritura boa. Ela fala mais a linguagem, como tem que ser. Olha só o que disseram aqui, ó, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 1. Olha só, ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram apreciar as construções. Jesus, ele não quer saber das construções. Ele não quer saber de edifício, ele não quer saber de beleza, ele quer saber da tua boca que abra para falar a verdade, para livrar a pessoa do fogo do inferno. Certo? Não se distraia, não deixe ninguém distrair vocês, não vão atrás de Satanás, para que vocês não fiquem paralisados com a mentira de Satanás. Certo? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, você seja uma pessoa abençoada, e ouça as mensagens do Senhor, que as palavras que saem da minha boca não são minhas, as mensagens é de Jesus Cristo. Eu só sou um vaso na mão dele e ele usa da maneira que ele achar melhor. Se ele achar que ele tem que encher de água, ele enche. Se ele achar que ele tem que colocar metade da água, ele coloca metade.
certo? Mas que o vaso seja cheio da água, sabe? Cheio da água para encher o copo de vocês, que é o coração, que é a mente de vocês, para vocês saciar, para vocês todo dia beber da água da palavra e se alimentar dela de maneiras, de formas diferentes, como o Senhor Jesus Cristo faz aqui nas Escrituras, que vocês têm os exemplos. Ó, no capítulo 12 e no versículo 39, a parte A diz assim, ó, sabei, porém, isto. Olha só, se o Senhor soubesse a que hora viria, olha só, ó, o ladrão vigiaria, sem dúvida, e não, ó, deixaria forçar a sua casa. Certo? Assim, se você soubesse que hora que vem o demônio Satanás para tentar falar mentira contra vocês, vocês vigiariam, não é verdade? Aqui diz assim, ó, você não tem hora para Satanás incomodar vocês. Nesse versículo aqui, ó, do capítulo 12, e o versículo 39 fala aqui, ó, sabeis porém isso, se o Senhor soubesse a que hora, olha só, viria o ladrão, vigiaria, sem dúvida, e não deixaria forçar a sua casa. Certo? Não deixe Satanás entrar na vida de vocês, forçar aquilo que pertence para Jesus, que é o corpo de vocês, que é a morada do templo do Espírito Santo. Ele quer abrir o coração de vocês e entrar. Ele quer roubar vocês do Senhor. Assim como ele tirou Adão e Eva do jardim do Éden, ele quer tirar o Espírito Santo de dentro de vocês para vocês perder, porque ele sabe que tem poucos dias, o tempo dele é curto. É 8, 10 dias no máximo ainda ele tem de tempo. É como se fosse 8, 10 minutos para Deus. É como se fosse 10 dias para o Senhor. 8.000 anos, 10 dias, 10.000 anos. Tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, você seja uma pessoa abençoada e não deixe Satanás vos enganar. Não caia na cilada de Satanás. Não deixe ele seduzir. Observe as Escrituras, tá bom? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa rica do conhecimento da palavra. E proteja a casa que pertence a Jesus, que é o teu coração, que é o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Abençoando os seus filhos, suas filhas e sua família. Proteja seu lar, proteja seu trabalho contra as garras do demônio. Certo? Porque acontece, você tem que se proteger bem. Por quê? Porque quando você sai pelo caminho, certo? Você tem que se cuidar, que tem um leão. Se você tentar fugir, tem um urso. Tem que se cuidar, certo? Se você foge do leão, você vai se deparar com o urso. Então assim, ó, tome cuidado, tá bom? Porque é Satanás, é o exército dele que quer roubar você, tirar você da presença do Senhor Jesus Cristo. Assim como os discípulos aqui estavam querendo distrair Jesus Cristo, as pessoas, o demônio, ele vem distrair vocês para vocês caírem numa armadilha. Certo? Não apreciem coisas de Satanás. Sabe? Fuja da aparência do mal. Como Jesus disse. É só vocês olhar aqui 4, 5 versículos do capítulo 24 de Mateus em diante, tá bom? Eu peço que Deus abençoe vocês nessa tarde, nessa terça-feira. Se tiver união na cidade de você hoje, se tiver culto, se tiver ensaio das crianças, leve as crianças e participe junto com eles. É uma benção os pais participar com as crianças dos ensaios, das suas aulas, assim na igreja, tá bom? Eu peço que, em nome de Jesus Cristo, você seja abençoado, certo? Cuide bem dos filhos, dos seus filhos, dos netos, dos seus bisnetos. Assim, ó, o filho segue o conselho do pai, sabe? O neto segue o conselho do pai e assim em diante. Certo? Assim, de geração em geração, tanto os filhos, os netos, os bisnetos, vocês têm que proteger a família, sabe? Porque querem destruir a família de Deus, a família de Jesus Cristo. Satanás quer destruir. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então é assim, ó, proteja seus filhos ensinando para eles. Sabe? Sempre conversando com eles, sempre explicando as coisas para eles aprender, para eles crescer, assim como a mente madura. Mas deixando eles crescer como criança, de vez em quando levando eles no parquinho, sabe? Levando eles num lugar, mas com cuidado para as crianças não se machucar. Que criança, de vez em quando a gente se distrai, ela tropeça, ela cai, ela bate a cabeça, ela bate o braço, ela sempre se machuca, tá? Eu peço que em nome de Jesus Cristo, vocês sejam pessoas abençoadas. E sempre cuide das crianças, cuide com balança, cuide com aqueles aparelhos de fazer ginástica que tem nas praças, que as crianças podem cair e acabar se machucando.
certo? Sempre uma brincadeira sadia com as crianças, não faça aquelas brincadeiras de querer jogar na piscina, de querer jogar no rio, de querer jogar para cá e jogar para lá. Criança tem que ter brincadeira sadia, brincadeira boa, tá bom? Assim, que sejam abençoados todos em nome de Jesus Cristo.